Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Single Start, o seu programa que traz temas profundos e reflexivos. Hoje temos um tema muito, mas muito importante e delicado para discutir. Pode ir para o céu um suicida? É uma questão que gera muita dúvida e até controvérsias. E hoje queremos ouvir a sua opinião. O que você pensa sobre isso? Vamos refletir juntos. A nossa conversa de hoje não é só sobre opiniões religiosas, mas também sobre como a dor, o sofrimento e as escolhas impactam a vida de cada um de nós. Então, fique ligado, porque o tema de hoje é um convite a uma reflexão muito profunda. É claro, se você está conosco, curta o nosso programa e não se esqueça também de nos seguir, se inscrever no canal para ficar por dentro de absolutamente tudo o que acontece aqui no Single Start. Tem muitas discussões incríveis por vir. Aproveita também para deixar aí o seu comentário com a sua opinião ou dúvida sobre o tema. Nós adoramos ouvir o que você tem a dizer. E, quem sabe, a sua visão pode enriquecer ainda mais essa nossa conversa de hoje. A questão sobre o suicídio e salvação é, sem dúvida, um tema polêmico e muito sensível no meio cristão. Existem diferenças sobre esse tão importante assunto e é importante considerar as Escrituras e os princípios teológicos que guiam a compreensão cristã no aspecto salvação e o perdão de Deus e a natureza da morte. A salvação é pela graça, não por obras. O cristianismo ensina que a salvação é um presente gratuito de Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo, não por obras ou por nenhum mérito humano. Isso é fundamental para entender o tema do suicídio em relação ao céu. Em Efésios 2, 8 e 9, diz assim a palavra: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que absolutamente ninguém se glorie. Também aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, encontramos as seguintes palavras: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esses versículos destacam, então, que a salvação está fundamentada na fé bendita em Cristo e não em ações boas ou más, como o próprio suicídio. Deus é misericordioso e perdoador, e a Bíblia enfatiza a sua misericórdia para com os pecadores e a sua disposição em perdoar aqueles que se arrependem sinceramente. Em 1 de João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Salmo 103, 8 ao 12, também diz que o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo, não nos trata segundo nossos pecados, nem retribui segundo as nossas iniquidades. Porquanto o céu está acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto do Oriente está longe o Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Podemos entender que, apesar de qualquer pecado, incluindo o suicídio,
Deus oferece perdão e misericórdia. Mesmo que o suicídio seja visto como um pecado, ele não é impossível de ser perdoado, dado que a pessoa tenha fé na pessoa bendita de Cristo Jesus. O suicídio não define o destino eterno. Embora o suicídio seja um ato trágico e, para muitos, um pecado grave, a Bíblia não descreve especificamente se alguém que comete o suicídio vai ou não para o céu. O que a Bíblia ensina claramente é que a fé em Jesus é o fator predominante da salvação, não as ações isoladas, mesmo que essas ações sejam o suicídio. E é sim uma transgressão grave, mas note que em João 10, 28 e 29 está escrito: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. O meu Pai que as deu a mim é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar das mãos de meu Pai, dizia Jesus. Já em Romanos 8, 38 e 39, Paulo disse: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É fácil entender que nada, nem mesmo o pecado mais grave, pode separar um verdadeiro crente do amor de Deus. O suicídio pode ser uma tragédia, mas a salvação não é anulada por um único ato se a pessoa estava em Cristo Jesus. A necessidade de buscar ajuda e apoio é muito grande. O suicídio, frequentemente, é resultado de extrema dor emocional, sofrimento, problemas mentais e principalmente a depressão. Algo que não é tratado diretamente pela Bíblia, mas que é abordado na forma de cuidar dos outros com compaixão e um suporte na área da medicina. Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, as seguintes palavras: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Jesus Cristo disse também em Mateus 11, 28 ao 30, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Deus chama os cristãos a serem canais de cuidado, apoio e ajuda para aqueles que estão sofrendo, como uma forma de prevenir que alguém chegue ao ponto terrível do tal suicídio. A igreja tem um papel crucial na oferta de suporte espiritual e emocional para essas pessoas. A salvação não depende da última ação. Creia nessa verdade. Um ponto importante a ser ressaltado é que, para muitos cristãos, a salvação não depende da última ação de uma pessoa, mas do estado do coração e da fé que ela tem na pessoa bendita de Cristo Jesus durante o decorrer da sua vida. Se uma pessoa ao longo de sua vida teve uma fé genuína em Cristo, a sua salvação não é perdida por um ato isolado, mesmo que seja trágico, como o suicídio. Vamos para a conclusão. Suicídio e o céu. É importante que a comunidade cristã forneça compaixão e suporte aos que estão sofrendo com pensamentos suicidas e busque prever essas tragédias através de cuidados espirituais, emocionais
e psicológicos. Deus é misericordioso e justo, e Ele conhece o coração de cada pessoa. Se alguém que se suicida tem fé em Cristo, a salvação está em Cristo e não nas suas ações finais. Fiquemos com as palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, 38 e 39 são os versículos. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.